mais um Transitando Comigo, ou seja, Transitando com Marcelo Araújo, esse programa que você tem acompanhado aqui no Fala Litoral, no qual a gente trata de legislação de trânsito. E o assunto de hoje está presente, né, principalmente agora que acabou o carnaval, mas sempre tem uma festa para comemorar, que é a ingestão de álcool e direção de veículo, que é um assunto ainda que permeia, que está presente nos acidentes e cada vez mais a dificuldade, né, das pessoas tirarem esse hábito. Mas vamos lá, o que a legislação fala a respeito disso? Primeiro, na parte administrativa, aquela que gera multa, gera suspensão de carteira, nós temos dois artigos. Artigo 165, ele trata da fiscalização feita com equipamento, que é o etilômetro, devidamente homologado, e que você pode ser autuado pelo artigo 165 quando você se submete ao exame e ele apresenta um valor superior a 0,05 miligramas por litro de álcool por litro de ar alveolar. Quanto que é isso? Nossa, é muito pouco. É um pouco mais do que aquele bombonzinho de cereja lá, é um pouco mais do que aquilo que poderia vir no enxaguante bucal. É muito pouco. É apenas uma tolerância mínima para não dizer índice zero absoluto. Então, nessa infração do artigo 165, o zero quase absoluto, ele já legitima, se você fizer o exame, a essa autuação, cuja consequência é uma multa de natureza gravíssima multiplicada por 10, que totaliza R$ 2.934, ou seja, quase R$ 3.000, e mais a suspensão do direito de dirigir por 1 ano, por 12 meses. Caso você se recuse, o artigo 165A, ele foi acrescentado pela Lei 13.281, de 2016, e ele passou a prever a infração da recusa, recusar a submeter ao exame. E nesse caso, a recusa, ela já legitima a essa autuação. E com a mesma consequência de você ter feito o exame e apresentado qualquer quantidade. Ou seja, a mesma multa gravíssima vezes 10 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A discussão que existe em relação a essa infração do artigo 165A é que o entendimento aqui em Santa Catarina, do próprio CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, um parecer exarado em 2017, é que não afasta do agente a obrigação dele fazer o termo de constatação, mostrando que não apenas a mera recusa, mas que ele apresentava mais algum sinal, não apenas um, mais de um sinal de que estaria sob influência de álcool. Esse, como eu falei, é o entendimento que se manteve do Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina, na mesma linha de raciocínio de antes da existência do artigo 165A, que previu a recusa. Na parte criminal, nós temos o artigo 306. Duas são as formas de você incorrer no crime. Ou quando, fazendo o exame, o índice apresentar igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou seja, 0,6 grama, que equivale a 0,3 miligrama por litro de ar. Olha que tem uma equivalência aí, a lei de Henry, da química, né? Aquilo que você tiver de álcool na circulação sanguínea equivalerá a 2 mil avos daquilo que você tem no ar alveolar pela vaporização. Então, 0,3 miligrama por litro de ar equivale a 0,6 grama de álcool por litro de sangue. Nesse caso, você já estaria no crime. E também, caso não seja feito o exame, pelo estado que você se apresente, e daí sim, no processo penal, com outras provas, tais como filmagens, testemunho e etc., que em direito admitido, daí pelo Código de Processo Penal, você pode ser responsabilizado. O crime do artigo 306 prevê pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Não é um crime de menor potencial ofensivo, portanto, é instaurado inquérito policial e você passa a responder o processo. Muita gente pensa que para você responder pelo crime de embriaguez, você tem que ter se envolvido num acidente ou algo assim. Não. A mera conduta de você numa fiscalização ter sido apanhado com essa quantidade que eu falei, já é o suficiente para a instauração de inquérito policial e apuração do crime. É isso aí, continue sempre acompanhando o Transitando com o Marcelo Araújo.